as pessoas, levar resultados às pessoas através do nosso trabalho para Deus, se ele for feito pelo Espírito Santo. Enquanto eu confiar na minha dicção, na minha boa leitura, na minha boa memória, Deus não terá como receber a glória pelo meu trabalho. Portanto, Ele não estará agindo. Eu estou agindo por mim mesmo. Mas quando eu me desfizer de tudo que eu sei, de tudo que eu tenho, das minhas forças, e quando eu disser, Senhor, eu não posso, mas eu irei, porque é o certo a fazer, aí Deus vai e age. E é maravilhoso ver isso. E eu tenho visto isso na minha vida todos os dias, porque eu não sei nada, mas Deus me surpreende. E eu sei que talvez para você possa não ser uma surpresa, porque você olha para mim e acha que eu tenho alguma capacidade. Se desiluda, eu não sei nada. Eu simplesmente sou um vaso de barro que me entreguei ao Senhor para Ele fazer a obra dele. Eu sei que Ele tem muito ainda a fazer. E Moisés estava lá. Foi educado na corte de Faraó, aprendeu muito, porém lá ele humildemente falou ao Senhor, depois de aprender no deserto, como eu irei libertar um tão grande povo da mão de Faraó. E quando eu chegar lá, eles não vão acreditar em mim, e eu nem sei falar. E mostrou a Deus toda a sua debilidade, sabe? Naquele momento Deus encontrou espaço para agir. Deus disse, realmente eu vou libertar o meu povo. Porque muitas vezes nós pensamos, eu vou ali, faço a obra do Senhor e vai ficar bem feito. Ou então tem alguém fazendo alguma coisa para o Senhor, se entregando de corpo e alma e espírito àquela obra. E nós estamos ali achando que poderíamos fazer melhor. Mas sabe, se é Deus que está fazendo, Ele só faz o melhor. Não é? Deus não faz nada por metade. Deus não faz nada de forma incompleta. Tudo que Deus faz é perfeito. E eu dou glória a Deus por isso. Aleluia. Somos instrumentos falhos, glória a Deus. Assim como um violão que é tocado, muitas vezes estamos desafinados. Mas aí Ele nos afina e o som sai bonito e a obra é bem feita. Aleluia! Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele não nos joga fora porque somos desafinados. Ele nos leva, nos conserta e nos expõe. Aleluia! Deus jamais vai expor ninguém ao ridículo. Não tenha medo de fazer a obra de Deus pensando que você vai ser envergonhado. Olha, irmão, e Deus está falando com alguém aqui. Se a obra é dele e se você está fazendo para ele, e quando você saiu do lugar ou do púlpito e se sentiu envergonhado e chorou, que pena para você, porque a responsabilidade é dele. Se houve alguma vergonha, também terá que ser para ele, não é? Se você está totalmente entregue, você sabe disso. E você não tem motivo para se envergonhar, porque você sabe que em todas as situações Ele toca nos corações. Aleluia. Glória a Deus. Você não precisa se envergonhar de fazer a obra de Deus. Você não precisa ter vergonha de falar na sua escola, no seu trabalho, dentro da sua casa, as palavras de Deus para o engrandecimento de Deus, porque Ele se responsabiliza por tudo. Deus não é um Deus que só chega quando está tudo bonito e diz, muito bem, agora me dá aqui os créditos. Ele está lá todo dia. Ele está lá toda hora. E naquele dia que você pensa que fracassou, Ele toma para si. Porque afinal de contas está escrito que Jesus já levou sobre si tudo. Há 2000 anos atrás, Jesus levou qualquer fracasso que você possa ter sobre si. Aleluia. Ele se responsabilizou por nós como um todo. Ele não se responsabilizou apenas por uma área da nossa vida. Não, Ele é responsável por tudo. Glória a Deus por isso. E se Deus já falou com alguém, diga glória a Deus. Glória. Aleluia. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai cada um o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. É sobre isto que o Espírito Santo quer falar. Aleluia. E sabe, irmãos, você vai observar perfeitamente que este texto está falando de comer ou não comer. Está falando de tradição judaica, do que é puro e do que é impuro. Porém,
A palavra de Deus é perfeita. Não está falando apenas disso. E aí Paulo diz: se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas mais segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Glória a Deus. Vamos trocar essa palavra comida, né? Porque isto abrange toda a nossa maneira de viver. Quer ver? Se por causa das tuas vestes o teu irmão se entristece, tu já não andas mais segundo o amor. Se por causa do teu linguajar o teu irmão se entristece, tu já não andas mais segundo o amor. E sabe, irmãos, este é um texto muito importante para nós observarmos. Paulo estava falando acerca desse assunto, desse negócio, mas está falando acerca da liberdade cristã e o amor que nós devemos demonstrar. E enquanto eu estava pensando sobre isso, eu escrevi algo aqui hoje. Muito inédito isso, eu escrevi para escrever alguma coisa, mas foi algo mais ou menos assim que o Senhor foi me dizendo. A liberdade é proporcionada pela verdade, logicamente. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! E nós somos livres. E esta liberdade é total e completa. Glória a Deus. Somos verdadeiramente livres. Não há nenhuma restrição para a liberdade que Cristo nos deu, exceto uma: o amor. O amor nos restringe. O amor nos constrange. O amor é a regra desta liberdade. Glória a Deus, porque está escrito: se por causa do teu jeito de andar o teu irmão se entristece, jeito de andar colocado por mim, já não andas mais segundo o amor. Olha, eu sou livre para fazer o que eu quiser, logicamente, mas tem que ser baseado no amor. E isto foi o que nós fomos esquecendo ao longo dos anos. A igreja completou 100 anos de movimento pentecostal no Brasil. Mas eu não sei quantos desses foram dedicados a observar a palavra do Senhor verdadeiramente. Porque está escrito aqui, em Romanos 12, e versículo 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Glória a Deus. É aqui que nós devemos estar. É aqui que nós devemos andar. Este é o caminho que nos foi sugerido. E Jesus resumiu todo o Antigo Testamento nisso: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aleluia. E nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aqui no versículo 10 do capítulo anterior, capítulo 13, diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento de toda a lei é o amor. Glória a Deus. Aleluia. O amor não faz mal ao próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o versículo 13 nos diz: tomem o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. E por causa de nós, por causa da nossa liberdade, por causa daquilo que nós chamamos de liberdade, os irmãos se entristecem, os irmãos entram em guerra, e os irmãos não têm mais o senso de justiça de Deus. O Espírito Santo não pode mais atuar na vida deles com a alegria que é natural ao reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem roupa, nem nenhuma prática que nós façamos. Porém, o reino de Deus é coisas sublimes, é constituído por coisas espirituais: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aleluia. Mas chegamos a um ponto em que as coisas certas ofendem. Chegamos a um ponto em que as coisas boas não podem mais ser feitas ou ditas.
Mas o que é errado pode ser feito largamente, abertamente. O que é errado agora está tomando o lugar do certo. Por exemplo, falar a verdade é uma coisa que causa muita controvérsia, muita confusão, não é? Muitas vezes as pessoas são impelidas, ou não sei se podem ser obrigadas a dizer uma mentira para se conformar com o lugar. E muitas vezes esta prática maldita tem acontecido nos púlpitos das nossas igrejas. Pastores, pregadores, evangelistas, cantores. E eles pegam o microfone e dizem alguma coisa que não condiz com a verdade, para se enquadrarem em algo que não tem nada a ver com o reino de Deus. Glória a Deus, porque Ele nos mantém firmes, porque Ele nos mantém limpos e livres. Glória a Deus por isso. E sabe, irmão, se quisermos, estaremos sim, trilhando o caminho da justiça, trilhando o caminho da paz e da alegria no Espírito Santo. Portanto, estaremos no reino de Deus. E está escrito no 19: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as coisas da edificação de uns para com os outros. A palavra de Deus é claríssima. E tem muita gente que não se importa com a palavra de Deus. Diz se importar, mas é um tremendo de um mentiroso. E essas coisas têm que ser tratadas, irmãos. Quando nós pecamos, nós temos que levar o nosso pecado perante Deus e confessá-lo. Não há perdão sem confissão de pecado. Você já pensou nisso? Está escrito, a condição é esta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se confessarmos, mas sabe? Muitas vezes nós pomos em desuso e em descrédito a palavra de Deus e não confessamos aquilo a Deus depois que descobrimos o que fizemos. Mas hoje, eu estou lhe dizendo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos seguir as coisas da paz e as coisas da edificação de uns para com os outros. E a palavra de Deus nos ordena que saia da vossa boca apenas o que for bom para a edificação do ouvinte. Que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Nada que vá fazer o irmão se entristecer. Glória a Deus. Não destrua, pois, a obra de Deus por causa da comida. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a obra de Deus? Jesus, quando estava na terra, ele disse qual é a obra de Deus. A obra de Deus é que todos creiam naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus. Aí eu digo, eu estou fazendo a obra de Deus. Mas aí a gente está simplesmente trazendo as crianças para brincar e cantar e comer. E eu promovo parques e shows e essa coisa. E isto não constitui exatamente a obra de Deus se o mais importante, se o principal, que é levar os homens a crerem em Jesus como Filho de Deus, não estiver sendo feito, todo o resto não é a obra de Deus. Agora, se aquilo foi feito como um meio de levar o povo a crer, aí sim nós podemos dizer que é a obra de Deus, porque a obra de Deus é esta: que todos creiam naquele que Ele enviou. Está escrito, é simples a obra de Deus. Então, não destruas, pois, a obra de Deus por causa das tuas roupas. Não destruas, pois, a obra de Deus por causa do teu linguajar, das músicas que tu escutas, do modo de vida que tu tomaste para ti, ou talvez do teu emprego, não sei. O seu emprego pode escandalizar alguém. Se você vive em amor, você vai se importar com isso, porque você é livre. Mas a única coisa que te restringe é o amor. E não podemos achar que Jesus nos libertou e o restante que se cuide. O restante que viva a sua própria vida. Não. Jesus nos libertou para vivermos pela consciência. E Paulo disse: eu digo não a tua consciência, mas a consciência do outro. Sabe, irmãos? Está escrito para nós suportarmos os mais fracos, para nós levarmos as cargas uns dos outros. E às vezes tem aquele irmão tão fraquinho que não pode ouvir uma palavra mais forte, sabe? Quando eu era criança, se alguém falasse diabo perto de mim, estava xingando. Eu era criança, tanto na vida da carne quanto na vida do espírito. Eu pensava que não se podia falar essa palavra diabo, satanás.
E muitas outras palavras. Infeliz era um xingamento para mim. Mas quem se importava com isso? Todo mundo falava o tempo inteiro. Ninguém queria saber se aquilo me ofendia, se ofendia a minha inocência ou a minha fraqueza. E sabe, muitos irmãos estão do nosso lado e nós não nos importamos com o que lhe ofende. E se aquele irmão faz parte do corpo de Cristo, então ele é o próprio Cristo. E se eu estou ofendendo aquele que está em Cristo, eu estou ofendendo aquele que formou o Cristo. Aquele que enviou o Cristo está sendo ofendido por mim, porque eu não amo. Eu não aprendi a amar. E é difícil amar. Existem muitas coisas a se observar em relação ao amor. Nós temos realmente que tomar a cruz e seguir a Jesus. E temos que chegar depressa ao Calvário e morrer ali. Porque, irmãos, a realidade da palavra de Deus nos diz que nós já fomos crucificados com Cristo. Porém, muitos ainda não chegaram a compreender isto. Isso já aconteceu há 2000 anos atrás. Já morremos com Ele, e já ressuscitamos com Ele, e já subimos com Ele, já nos assentamos nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, acima de todo o poder das trevas. Mas tem irmãos que ainda estão carregando a cruz, ainda não encontraram o seu Calvário, ainda pensam que precisam morrer. Não. A história da morte que Cristo efetuou por nós, ela tem que ser uma decisão na nossa mente. Tem que ser uma tomada de decisão. Eu não viverei mais para mim, como Paulo disse. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele chegou ao ponto de entender que a morte de Cristo realmente, e a ressurreição de Cristo, e a ascensão de Cristo, tudo já tinha sido providenciado e já tinha acontecido com Ele. Até onde você chegou na sua caminhada com Cristo? Você ainda está por aí carregando uma cruz? Arrastando-se pelo caminho? Ou você pensa que o seu marido é a sua cruz? Você pensa que a sua filha rebelde é a sua cruz? Que a escola, o professor... Não. Nós morremos com Cristo. Se é que já morreste com Cristo também já ressuscitaste. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Fazer qualquer coisa com escândalo. Essa palavra com escândalo está falando de eu fazer alguma coisa em que o meu irmão se escandalize. Eu tenho liberdade, logicamente, mas existe 1 milhão de coisas que eu, como servo de Deus, primeiramente, não poderia fazer. Aí a responsabilidade sobe, porque eu sou um pai de família. E a responsabilidade sobe porque eu sou um crente, pai de família e pastor. Não existe isso. E nós não sabemos disso. E nós vamos dizer assim, não estou nem aí para ninguém, eu tenho a minha liberdade com Deus, e o restante que se acerte com Deus. Se for para o céu vai, se quiser ir para o inferno vai. E tem gente que diz isso mesmo, e isso não é andar em amor. E nós devemos andar em amor. Não é, mamãe Leite? Andar em amor uns para com os outros. E se for preciso, dar a vida pelo irmão. Porque na carta de João está escrito isso. Deixa-me ver se eu encontro aqui. João é conhecido como o apóstolo do amor. Eles dizem, glória a Deus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Glória a Deus. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas já se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. E está escrito aqui na palavra de Deus, no livro de João,
que aquele que odeia seu irmão é homicida, cometeu o pecado de matar, ou seja, nós devemos andar em amor de uns para com os outros. E sabe, irmãos, o ódio é tão traiçoeiro que existe aquele que você deliberou, você determinou ser. Mas sabe que existe o ódio que você nem imagina que está no seu coração. Como pode ser isso? Só existe um meio de andar em amor: obedecer a palavra de Deus. E quando eu não observo a palavra de Deus para obedecê-la, eu corro o risco de cair do amor, de sair do amor, de estar fora do amor. E pegando a interpretação de que existe o oposto do amor, que é o ódio, se eu não estiver no amor, eu estarei onde? No ódio. Porque todas as coisas, segundo dizem, têm o seu oposto. Depois eu falarei sobre isso. Mas, como diz Kenneth Reagan, qualquer passo fora do amor é um passo no pecado. Qualquer passo fora do amor é um passo fora da proteção de Deus. Glória a Deus. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Se eu fizer alguma coisa que escandalizar o meu irmão, isto será mal. É bom não comer carne, nem beber vinho, lógico, e nem fazer qualquer outra coisa. É no qualquer outra coisa que nós entramos. Verdadeiramente Cristo nos libertou. Verdadeiramente somos livres. Mas é bom não fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Glória a Deus. Como isso se aplica a nós? Eu posso muito bem aprovar andar cheio de tatuagem, mas isso é bem visto pelo povo? Eu posso ter um servo de Deus e estar cheio de tatuagem? Posso? Ou não? Posso, com certeza. Posso ser um servo de Deus e andar de shortinho curto na rua? Posso. Claro que posso. Eu posso fazer qualquer coisa. Mas sabe, há um limite para a nossa liberdade. E eu tenho que repetir, sem querer ser repetitivo, este limite é o amor. Glória a Deus. Porque se eu estiver causando escândalo, se eu estiver atrapalhando a obra de Deus, se eu estiver fazendo o meu irmão, que é fraco, pecar e cair, eu já não estou mais em Cristo. Eu já não estou mais no amor de Deus. Portanto, a minha liberdade está sendo vã, a minha liberdade está sendo usada para fazer o mal, e o amor não faz mal ao próximo. Glória a Deus. Aquele que tem dúvida quanto ao que faz, nas minhas palavras, é condenado. Quantas coisas você tem feito com dúvidas? Quando você tiver dúvida acerca de alguma coisa, não tente para ver como vai ficar a sua consciência depois. Tem gente que tenta, mas eu acho que é contra a palavra de Deus. Eu tenho certeza que essa pessoa não é feliz. Porque quem faz alguma coisa na dúvida é condenado. E depois não terá paz. Depois, a justiça, a paz e a alegria do Espírito, que é o que compreende o reino de Deus, não terá mais efeito na sua vida. Ele estará vivendo uma vida infeliz, uma vida desgraçada, uma vida distante de Deus, e estará lutando para chegar perto de Deus, estará lutando para ser respondido, estará lutando para ser amado. E olha, uma das coisas mais terríveis que o ser humano pode fazer é lutar para ser amado por Deus, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações abundantemente, não precisa lutar por isso. Mas quando a nossa consciência nos condena, quando a nossa consciência nos reprova, aí nós começamos a lutar para Deus nos amar do jeito que somos. Queremos forçar Deus a aceitar-nos daquele jeito. Porém está escrito que a própria consciência da pessoa, a própria dúvida da pessoa que a jogou naquele lugar. Aquele que tem dúvidas é condenado. Se comer, se vestir, se falar,
se assistir, se ouvir, se chegar, se for a determinado lugar. Aqueles lugares que você tem dúvida se pode ir ou não, não vá. Você é condenado se for. Aquelas coisas que você tem dúvida se pode fazer ou não, não faça. E olhe, não fique tentando tirar as dúvidas da sua cabeça para coisas erradas, para dizer, agora estou na palavra de Deus. Porque o princípio que rege tudo isso é o amor. E o amor não faz mal ao próximo. E se escandalizar os outros. E olha, quanta gente tem causado escândalo no meio do povo de Deus. E esta é também a palavra de Deus, por acaso? É? Sim, com certeza é. Os irmãos não me respondem, que coisa. Parece que eu estou falando para mim mesmo. Sim, Senhor, eu recebo. É a própria palavra de Deus. E nós não temos que observar apenas uma parte da palavra de Deus e achar que está tudo bem. E eu sei que é difícil nós observarmos tudo, mas nós temos que buscar conhecer esta palavra. Nós temos que buscar a perfeição em Deus. A nossa vida deve se resumir a isto, uma busca constante. Parece que nós estamos almejando um alto grau de santificação, de perfeição, de vida com Deus, que nunca alcançamos. Enquanto você estiver sentindo assim, estará no caminho certo, porque você estará subindo, porque Deus se encontra para cima. Deus se encontra para cima, aleluia. E quanto mais você estiver buscando isso, santificação, perfeição, está andando com Deus, isso é inatingível, é inalcançável, você vai pensar, mas busque, a sua vida tem que se resumir a uma busca de Deus, aleluia, do conhecimento de Deus, do conhecimento da vida de Deus, para poder agradá-lo. Não é assim que fazemos com as pessoas? Quando vamos dar um presente, é muito simples o que eu vou dizer, mas é verdade. Por exemplo, o Gabriel está aniversariando, aí eu vou lá e mais sério, porque ele gosta, me diz aí um presente. E aí a gente adora Deus, daria a vida por Deus. E nem um dia na vida, em 30 anos de crente, nunca perguntou, Jesus, o que Deus gosta? Espírito Santo, o que eu faço para agradar a Deus? Nunca pergunta essas coisas, nunca quer saber disso. Como você adora a Deus dessa forma? Como você tem coragem de dizer que adora a Deus e não quer saber o que agrada a Ele? Mas aí as pessoas, na hora que chega um namorado ou uma namorada, quer dar o melhor presente. Olha o que ela sempre quis, me contei o que ela queria, ou o que ele disse. E esse tipo de coisa, e isso que eu estou dizendo é verdade. Nós temos que prestar atenção nisso. A nossa adoração tem que ser verdadeira, verdadeira, verdadeira. O que não for verdadeiro não vai passar no teste de Deus. Deus não aprova o ilegítimo, o falso. Deus não aceita. E ai de nós, se vivemos uma vida sem sal, sem sabor, e ficarmos pensando que está tudo bem, porque Deus está vendo tudo e não está nada bem. Vamos buscar ficar bem com Deus. Sabe? Quando você ama alguém, que você o magoou, ou você pelo menos sente que olhou diferente, você já procura um meio de se acertar com ele. Mas com Deus você fica protelando, você fica adiando, deixando para depois, e sabe? Você esquece que fez aquilo. E você não pede perdão e chega diante dele como se estivesse tudo bem. E eu não sei se está. E aí a sua consciência, que antes te dizia para pedir perdão a Deus por aquilo, ela cessa de falar porque ela não contente para sempre com você. Existirão muitas coisas nas quais você estará pensando. E aquele pensamento anterior, aquele peso anterior será substituído por outro, talvez maior. Porque um abismo chama outro abismo. Aleluia. Glória a Deus. Porque o que faz não provém da fé. Aquele que é condenado é porque teve dúvida. E o que ele fez não provém da fé. Simples, porque a fé não é dúvida, a fé é certeza. Aleluia. Então, amados, vamos fazer um compromisso de não pôr escândalo ou tropeço diante de nenhum dos nossos irmãos. Um compromisso, o primeiro. O segundo, vamos fazer um compromisso de fazer apenas, praticar apenas as coisas da fé, as coisas da certeza, as coisas que não trazem confusão, as coisas que não trazem controvérsia e que, portanto, não desagradarão a Deus. E tudo que não provém de fé é pecado, terminando o texto que lemos.
Tudo o que não provém de fé é pecado. Eu quero que você observe 3 palavrinhas: tudo, fé e pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo, absolutamente, que nós fazemos tem que ser inspirado pela fé. Se eu for cantar, eu tenho que cantar pela fé. Eu não tenho que confiar na minha boa corda vocal ou nas minhas boas cordas vocais. Eu não tenho que confiar na minha afinação. Há muito tempo que eu fiz isto, que eu decidi não acreditar em nada palpável, em nada carnal, em nenhum conhecimento ou habilidade minha. E eu digo isso para a Tertulane muitas vezes. Ela diz: pai, eu não vou conseguir, pai, eu não vou alcançar. Eu digo: minha filha, tenha fé. Quem vai cantar é o Espírito Santo. Porque Deus só recebe a adoração que vem do Espírito Santo. Vocês sabiam disso? A adoração que vem do Espírito Santo é aquela que agrada a Deus. A adoração produzida pela minha mente, muitas vezes são apenas palavras jogadas ao vento, são palavras fúteis, são palavras falsas, mas a adoração que vem do Espírito Santo, daquele lugar de adoração, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. As adorações, as oblações, os sacrifícios, as ofertas que vêm do Espírito, estas agradam a Deus. E eu dou glória a Deus porque muitos têm sabido entrar neste lugar secreto e adorar a Deus de lá. E Deus tem se agradado, recebido a adoração e tem sido glorificado. Aleluia! E como você chega no lugar secreto da adoração? Pela fé. Você sabe que está lá como? Pela fé. Aleluia. E aí você pede: Espírito Santo, adora por mim, adora comigo. Aleluia. Glória a Deus. Amados, vamos ver, ouvir a